Aqui tá ligado, né? Pronto, já estamos aqui ao vivo. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Boa noite, Mário, boa noite, Pedro e Mércia. Boa noite. Boa noite, Alexandre, boa noite, Mário. Boa noite, Alexandre, boa noite, Mário. Então, aqui nós estamos ao vivo, mas também isso aqui é uma gravação, tá? O que eu quero colocar aqui, apesar de ser gravação, eu quero lembrar uma passagem que teve com o mentor que eu tive, uma das últimas, acho que foi a última reunião do ano, desse ano que está terminando agora, que a gente estava conversando e ele falou o seguinte, que os benfeitores do Amor e Paz, eles são sempre prontos a nos atender, basta que a gente toque a campainha. Aí ele perguntou para mim, sabe como é que toca a campainha para eu atender? É através da prece e da oração. Então, vocês podem fazer quando precisar, de onde estiverem, que a gente ajuda. Então, não importa se essa palestra de hoje é gravada ou não, tá? A campainha do lado de lá vai tocar agora, que a gente está gravando, vai tocar na quinta-feira, às 8 da noite, quando essa palestra vai no ar, vai tocar no dia seguinte, quando alguém entrar no YouTube, no Facebook, assistir a palestra gravada, daqui a um mês, daqui a um ano, não importa, tá? O que importa é a força do pensamento, da prece e da sintonia, tá bom? O primeiro aviso é para a gente lembrar de colocar um copinho de água para ser fluidificada, e o que eu gostaria de passar aqui, antes, enquanto as pessoas vão se conectando, é passar alguns avisos das atividades que estamos tendo no Amor e Paz. O primeiro aviso é esse daqui do lado esquerdo, Momentos de Amor e Paz. Até o dia 10 de janeiro, que é um domingo, nós vamos ter as transmissões nos horários normais que a gente tinha, sendo que as palestras que eram estritamente baseadas no Evangelho segundo o Espiritismo, de temas doutrinários de segunda, quarta e sexta, foi substituída por Momentos de Amor e Paz até o dia 10 de janeiro. E acrescentamos o domingo às 10 da manhã. No dia 11 de janeiro para frente, nós voltamos com as atividades normais. Nós continuamos com as gravações MP3 disponibilizadas em podcasts, através do Spotify, do iTunes, do Google Podcast e de outros mecanismos de divulgação de podcast. Atualmente, nós estamos divulgando mensagens baseado no... Não é só mensagem, é mensagem mais reflexões, tá? Baseado no livro Jesus no Lar, do Espírito Neio Lúcio. E nós continuamos com o atendimento fraterno nesse período. E a partir do dia 11 de janeiro, nós vamos voltar a ter as palestras doutrinárias de segunda, quarta e sexta-feira normalmente, vamos voltar a ter a mocidade, a evangelização infantil. No dia 12, nós vamos ter a segunda turma do curso à distância, que é o Espiritismo. Ele é um curso introdutório, para quem não conhece Espiritismo, ou até para aqueles que queiram rever conceitos do Espiritismo. As inscrições podem ser feitas através do Simpla, que eu vou falar um pouquinho depois aí. Então, nós temos esse daqui, que não tem pré-requisito nenhum. Nós vamos ter, começando às sextas-feiras, 7 da noite, um grupo de estudo do Livro dos Espíritos, que também não tem pré-requisito nenhum, começa no dia 15 de janeiro. E esse grupo, e aqui realmente não é bem um curso, é um grupo de estudo, é um estudo sequencial do Livro dos Espíritos, vai pergunta a pergunta, a gente não tem ideia muito exata de quando vai terminar, não tem uma data específica de término, depende do andar do estudo, das perguntas que forem feitas, do tempo de resposta, dos comentários dos participantes. E um outro curso também que nós estamos lançando o ano que vem é o estudo do livro Nosso Lar. Vai ser todas as quintas-feiras, das 8 às 9 da noite. Começa dia 14 de janeiro e vai até 15 de julho. Esse curso vai ser baseado na mesma metodologia do curso à distância, que é o Espiritismo, desse que eu mencionei. Tá, esse aqui é baseado em vídeos da Federação Espírita do Estado de São Paulo. Os dois não são aula expositiva, a gente divulga um vídeo numa semana, nesse caso aqui numa terça-feira, os participantes têm que assistir ao longo da semana, a gente utiliza o Google Sala de Aula, o Google Classroom, para as pessoas colocarem dúvidas, colocarem perguntas,
A gente pode responder lá através desse aplicativo ou na própria terça-feira, quando tiver a reunião, aí a gente faz comentários em cima do que foi colocado, tá? Daquele vídeo, esclarece dúvidas. Então, terça-feira, na verdade, é uma reunião para discutir, para ver o que foi aprendido daquele vídeo, tá? Para na terça-feira seguinte colocar outro vídeo. Então, não é aula expositiva. A mesma coisa com o nosso lar, né? São baseados em vídeos. A gente acredita que assim tem um aproveitamento melhor. E aqui são algumas mídias sociais. O importante é que eu coloquei isso aqui, é no canto direito embaixo, o site onde faz as inscrições para esses cursos. É simpla.com/IEBAP Amor e Paz. Para quem não conhece, esse IEBAP é a abreviatura da Instituição Espírita e Beneficente Amor e Paz. Tá bom? E o último aviso, na verdade, é um videoclipe. Nós vamos abrir uma segunda turma da Mocidade. Então, eu vou colocar um videoclipe que foi elaborado pelas pessoas, pelos jovens da Mocidade. Então, muito obrigado a todos, eram esses os avisos. Contamos com a participação de todos aí para o ano que vem, tá bom? Hoje nós estamos aqui com a Mércia, a maioria deve conhecer, trabalhadora de segunda-feira da Ação Social, que vai fazer a prece inicial. Depois o Mário Paiva, também muito deve conhecer das reuniões de quarta-feira, hoje ele vem aqui fazer uma palestra conosco, e depois o encerramento fica por conta do Pedro, que já está conosco aqui no Momento de Amor e Paz já faz um tempinho, tá bom? Então, muito obrigado pela presença de todos. Obrigada. Mércia, pessoal. Boa noite a todos. Vamos acalmando os nossos corações, esquecendo todos os problemas, pedindo ao nosso Mestre Jesus que nos inspire no dia de hoje, para que através de seus ensinamentos possamos iluminar o nosso caminho e aplicar no dia a dia. Pedimos a Jesus que inspire o nosso irmão Mário na palestra de hoje e convido a todos a fazer a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não vos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que assim seja. Boa palestra, Mário. Boa noite a todos. É uma honra estar aqui conversando um pouquinho sobre os ensinamentos do Evangelho. E o texto que nós vamos falar essa noite, ele foi inspirado pelo livro Vinha de Luz, com o tema Saibamos Confiar, né? Bom, Jesus disse, não andeis, pois, inquietos, né? Então, normalmente, quando a gente escuta essa passagem, na nossa vida atribulada, nos desafios que a gente enfrenta, é um pouco difícil a gente não ficar inquieto, né? Com as preocupações. Mas vamos conversar e refletir um pouco sobre isso, né? Quando Jesus fala isso, ele não fala sobre indiferença ou irresponsabilidade, né? Ou seja, não se preocupe com nada, não é isso. Ele pede apenas que a gente combata o pessimismo, principalmente aquele pessimismo crônico, né? Aprendendo a confiar no divino poder do qual nós fazemos parte, porque nós somos uma centelha divina, né? Sim, existem dias em que nós temos a impressão de que chegamos ao fundo do poço e bate aquela desesperança, não é verdade? Será que o momento que a gente está passando, quando bate essa desesperança, não seria o resultado da nossa, por exemplo, a ambição desmedida, ou do nosso pessimismo constante, ou ainda daquelas queixas sem fim, né? Estamos sempre reclamando, né?
muitas vezes podem ser por causa de prazeres inferiores que vêm rondando a nossa vida, ou o orgulho, ou o egoísmo, né, que são alguns defeitos da nossa personalidade, a ganância é outra, né? Enfim, vícios de toda ordem, né? Maus hábitos, né? Enfim, tem momentos que realmente a gente se sente como uma árvore ressecada, né? Sem folha, sem brilho e sem motivo para viver. Isso é o chamada desesperança. Bom, mas vamos tomar, por exemplo, essa mesma árvore que nós estamos comentando, né? Ressecada. Olha o que acontece com a natureza. Após o outono, a primavera muda totalmente a paisagem, né? Então as folhas secas caem, cedendo lugar para as novas, o verde começa a dominar a paisagem, as flores começam a colorir o ambiente, né? As aves, os pássaros, a vida brilha após aquele período de inverno rigoroso, né? O que é isso? É a vida, é a esperança, né? E a natureza, que é um reflexo da vontade divina, vem nos ensinar, né? Vamos pegar um outro exemplo. Imagina um homem que ele está caminhando por uma estrada cheia de curvas, cheia de coisas diferentes, paisagens, ele vai contornando, né? E vai seguindo a sua jornada. De repente, ele vê um obstáculo no caminho, assim, uma montanha, a princípio intransponível, né? Quais as opções que esse homem, homem no sentido de ser humano, né? Não no sentido masculino, quais as opções que esse homem tem? Na primeira opção, ele pode brigar com a montanha. Ele pode começar a cavocar desesperadamente, tentando abrir um caminho por entre a montanha. E o que vai acontecer? Ele vai se desgastar bastante, vai ficar realmente exausto e, por fim, vai acabar desistindo, porque é praticamente impossível ele vencer aquela montanha. Numa segunda opção, esse ser humano pode desistir e voltar, não é verdade? Ele pode recuar, né? Ele achar que não tem muito o que fazer, né? Ele fica amedrontado com aquele obstáculo enorme, como muitas vezes acontece na vida da gente, e volta. Quando nós fazemos isso, o homem faz isso, ele desvia do seu caminho original, que era prosseguir, seguir em frente. E vamos então para qual seria a terceira opção? A terceira opção seria ele respirar fundo e subir a montanha, passar por ela sem sair do caminho dele. Só que para subir essa montanha, ele vai precisar aliviar a sua carga, né? E vai ter que ter muita paciência, degrau por degrau, passo por passo, melhor assim dizendo, né? Ele vai ter que aceitar o que é a montanha, seu desafio pela frente, né? Um passo de cada vez. Quanto mais ele subir, normalmente mais carga ele vai ter que libertar para ficar mais leve. E assim ele persegue com paciência subindo a montanha. Quando finalmente ele chega ao topo, né? Aí realmente ele está verdadeiramente liberto daquele obstáculo, né? Aí esse homem pode olhar lá de cima para todo o horizonte. Aliás, tem uma vista privilegiada, né? Depois do esforço de subir a montanha. E percebe que ele já não é mais a mesma pessoa, ele está diferente, né? Ele já não pode mais voltar para o seu caminho inicial. Ele tem que continuar dali para frente. E quando ele sentir verdadeiramente isso, né? Eis que um caminho se anuncia a partir dali, um novo caminho, né? Quando ele aceitou subir a montanha, ele não sabia que ele estava
subindo de nível energético, de vibração. Ele estava se aproximando mais da sua essência, do seu propósito, não é? E só quando ele chegou lá em cima é que ele percebeu que o caminho seria feito a partir dali. A vida, né, amigos, é exatamente assim, não é? Muitas vezes a gente resiste a um obstáculo, a gente às vezes tenta contornar, não consegue, tem alguns que desistem, mas quando a gente resolve enfrentar com paciência, com resignação, aceitando aquilo que é, sem resistência, né? Como diz o ditado, aquilo que você resiste persiste. Então você passa para um outro nível da sua jornada, né? Quando aparece um obstáculo, muitas vezes a gente pode evitar, né? Mudando o caminho, ou a gente pode encarar, confrontando todas as nossas limitações. Veja bem, confrontar com as nossas limitações é aceitar e tentar fazer cada dia melhor. Nós temos limitações, mas também nós temos capacidades, habilidades para superar nossas limitações. É importante saber dosar. E aí a gente vem, o que isso tem a ver com confiança? Tem a ver que quando a gente está conectado realmente com Deus, com o nosso verdadeiro propósito da nossa alma, que é uma centelha divina, quando nós confiamos mais na nossa intuição do que no nosso ego, a gente prossegue confiando, acreditando. De vez em quando vai ter um tropeço ou outro, mas a gente levanta porque a gente confia naquilo que a gente está principalmente sentindo, não é verdade? E é também deixar de se centrar nas nossas limitações para poder procurar as nossas capacidades. E quando a gente tiver realmente encarado o obstáculo e aceitado as limitações, naquele momento, o que a gente vai estar? Subindo a nossa frequência energética, se aproximando da nossa alma. E o caminho jamais será o mesmo, não é verdade? Bom, nós, amigos, só conseguiremos confiança dando lugar e aceitando tudo que nós temos negado ou resistido, né? Para que nós tenhamos confiança, é necessário sermos gratos, né? Porque sem a gratidão fica muito difícil olhar para frente. A confiança, ela vem primeiramente de reconhecer o que nós tivemos que enfrentar para chegar até aqui e sermos gratos. Porque nada foi perdido, tudo teve um valor. E isso é exatamente, às vezes, a nossa falta desse reconhecimento, dessa gratidão, de dar lugar aos nossos antepassados, dar lugar aos nossos pais, honrá-los por ter nos dado a vida, dar lugar a todas as existências que nós tivemos para chegar até aqui, e a gratidão por estarmos nessa fase da nossa jornada é fundamental para que possamos ter confiança naquilo que está por vir. Sentiremos confiança quando nós sentirmos gratidão por tudo e por todos que nos permitiram chegar até aqui, nessa e em vidas passadas também, né? Dessa forma, meus amigos, em qualquer circunstância, vamos deixar a confiança em Deus, no propósito da nossa alma, que nos invada, confiantes nos nossos amigos espirituais, nos nossos mentores, em Jesus, que sempre nos dão oportunidades novas para refazermos os caminhos buscando a nossa redenção, né? Porque muitas vezes nós perdemos a confiança porque perdemos o contato com a nossa alma. Ou seja, é como um barco. O ego está lá na ponta do barco, remando bastante, desesperadamente para chegar a algum lugar. A alma está no fundo do barco com um mapa. Ela sabe exatamente o que nós temos que passar. Qual foi o nosso plano que nós mesmos fizemos e acordamos, né?
Mas muitas vezes o ego está lá tão desesperado na sua ansiedade que não consulta a alma. O convite da confiança é nos reconectarmos com a nossa alma, não é verdade? É muito importante que a gente desperte para essa confiança em Deus, essa confiança em Jesus, essa confiança na sabedoria divina. Quando nós despertamos, nós vamos entender cada vez mais que a vida não é tudo o que existe. A vida aqui na Terra, né? Cada vez mais a gente vai entender que tem um propósito. Confiando, nós vamos cada vez mais perder o medo e vamos nos reconectar com a nossa alma. Ao confiar, ao aceitar nossas limitações e ter coragem para prosseguir a nossa subida da montanha, a gente começa a prestar atenção nas sincronicidades, que está tudo conectado. A gente fica mais no presente e a nossa noção de tempo muda. Então, eu gostaria de encerrar com um texto maravilhoso sempre, né? Psicografado pelo Chico, que vale a pena a gente ouvir de novo. Nasceste no lar que precisavas. Vestiste o corpo físico que merecias. Moras onde melhor Deus te proporcionou de acordo com o teu adiantamento. Possuis os recursos financeiros coerentes com as tuas necessidades. Nem mais nem menos, mas o justo para tuas lutas terrenas. O teu ambiente de trabalho é o que elegeste espontaneamente para a tua realização. Teus parentes, amigos, são as almas que atraíste com a tua própria afinidade. Portanto, o teu destino está constantemente sob o teu controle. Tu escolhes, recolhes, eleges, atraes, buscas, expulsas, modificas tudo aquilo que te rodeias a existência. Os teus pensamentos e vontades são a chave de teus atos e atitudes. São a fonte de atração e repulsão na tua jornada vivência. Não reclames, nem te faças de vítima. Antes de tudo, analisas e observe. A mudança está em tuas mãos. Reprograme tua meta, busque o bem, confie e viverás melhor. Embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. Muito obrigado, um feliz ano novo. Parabéns, Mário, pelas palavras, muitos ensinamentos. Né? Vamos procurar sempre aceitar as nossas limitações, como falou o palestrante, procurar as nossas capacidades, mas sempre confiando em Deus e agradecendo a Deus. Parabéns. Então agora vamos fazer as nossas vibrações, agradecendo a Deus por tudo aquilo que nós temos, por todos os ensinamentos, por tudo que nos proporciona, por essas novas chances que nós temos de reencarnação. Vamos vibrar pelo nosso planeta Terra, esse planeta que é a nossa casa, a nossa escola, e que nós torcemos tanto para que ele passe de fases, mas que a consciência do planeta evolua. E assim, se Deus quiser, vai acontecer. Vibremos por todas as nações, aquelas nações, principalmente, onde os líderes dão muita vazão ao egoísmo, ao orgulho, em detrimento da vontade do povo. Que a humildade seja, principalmente, a linha mestra que comande daqui para frente esses países. Vibrando especialmente pelo nosso Brasil, a nossa casa, com uma luz contornando todo o mapa, todos os estados, ajudando o anjo Ismael na sua missão de construir aqui essa pátria do Evangelho, para ensinar ao mundo as lições do coração, já que o mundo nos ensina tanta coisa que nós tiramos para o nosso país. Vibremos pelos hospitais, pelas equipes médicas, pelas equipes de apoio,
pelos nossos irmãos presidiários, que ainda estão tentando seguir no caminho do Cristo, mas com muita dificuldade, pelos sanatórios, pelos asilos, pelas casas de repouso, pelas casas de adoção, pelas pessoas que moram nas ruas, que vivem nas ruas, que nascem nas ruas, que nunca lhes falte a mão consoladora do Cristo e dos anjos guardiões que vêm em seu nome. Vibremos pela nossa casa, pelo nosso lar, imaginando uma intensa luz, com as janelas todas abertas, e essas luzes disseminando todas as discussões inúteis, todos os miasmas, fazendo com que o nosso lar se transforme num ambiente harmônico, onde possa reinar a paz, o amor e o Cristo prevaleça. Vibremos pelo nosso trabalho, pelo nosso ganha-pão, que nunca nos falte vontade de trabalhar. Vibremos pela fluidificação da nossa água, pelos nossos entes queridos, aqueles entes que estão conosco, que participam das festas, que participam dos nossos telefonemas, da nossa vida, que tanto nos ajudam e que nós também ajudamos a eles, e também por aqueles nossos entes queridos que partiram, mas que com certeza estão orando por nós no outro plano. Vibremos pelo nosso Centro Espírita Amor e Paz, agradecendo por tudo nesse ano de 2020, por todo o apoio espiritual, moral e logístico, principalmente, que eles consigam sempre, através do nosso esforço também, caminhar sempre em direção a Jesus. Que assim seja. E com isso encerramos com a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus. Um feliz ano novo, um feliz 2021 a todos. Fiquem em paz. Feliz ano novo a todos. Feliz ano novo. Então, muito obrigado a todos. Obrigado, Mário, pela palestra. Obrigado, Mércia e Pedro. E assim a gente termina a última palestra do ano. Como o Mário colocou, que nós sejamos gratos por tudo que aconteceu nesse ano, com todas as dificuldades que tivemos de março até o momento, mas que, acima de tudo, encontremos força, confiança, conforme o Mário colocou, e muita esperança nesse novo ano que se inicia. Por falar que esse novo ano que se inicia aqui amanhã, na sexta-feira, dia 1º, eu já aviso que amanhã nós vamos ter uma palestra também às 8h15 da noite, para abordar o tema do ano novo. Tá, uma linda mensagem de Emmanuel chamada Carta do Ano Novo. Então, que todos tenham muita esperança, fiquem todos em paz, que Deus abençoe cada um de vocês nesse novo ano que se inicia. Fiquem em paz. Assim seja. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus.